professor da matemática teórica lá na frente, não sei se vocês já fizeram saber, tem programação linear, tem linear primeiro. Linear também, porque o polígono ele é convexo, mas tem pontos médios, pontos interiores que a gente vai ver com mais ou menos essa lógica. O ponto é, o que eles chamam de ponto interior é interior nesse sentido. Tá? É interior nesse sentido. Você vai ver aqui o seguinte, ó. Eu vou dar a definição de conjunto aberto. Tá? Você entendeu o que é ponto interior? A origem não é interior, mas esse ponto é interior. Tá? E é claro, para que um ponto seja interior, necessariamente ele pertence ao conjunto. Se ele é interior, então ele pertence ao conjunto. Tá? Se um ponto é interior a um conjunto, ele pertence ao conjunto. Porque se a bola está toda contida no conjunto, como o ponto está na bola, então o ponto está no conjunto. Mas o ponto pertencer ao conjunto não é condição suficiente para ele ser ponto interior. Está aqui, a origem pertence a ômega, mas não está. Aí você entende bem, esse negócio de ponto interior, você começa a entender o conceito de bordo. O bordo de um conjunto. Não? Não é, mas é uma condição necessária. O quê? Para ser interior, condição necessária, pertencer ao conjunto, mas não é suficiente. Tá? Aí você tem o bordo. Mas vamos fixar só no conceito de ponto interior. Aí você tem a definição, aí você já consegue entender essa questão do bordo. Definição, tá? Seja ômega contida em E, seja ômega um subconjunto de R2. Dizemos que ômega é aberta, é um conjunto aberto, quando todos os seus pontos são pontos interiores, tá? Quando todos os seus elementos, isto é, todos os seus pontos, todos os seus elementos são pontos, tá certo? São pontos interiores de ômega. Então, exemplos de conjuntos abertos. Agora vamos ver. Esse conjunto ômega, claramente, ele não é aberto. Por que ele não é aberto? Porque nem todos os seus pontos são interiores. Ele tem pontos interiores, mas tem pontos que não são pontos interiores. Tá certo? Mas exemplos. Exemplos de conjuntos abertos. Se você pegar o intervalo aberto 0,2 cartesiano com o intervalo aberto 0,1, esse conjunto é um conjunto aberto. Por quê? Porque é esse retângulo a menos do seu bordo. Então esse conjunto ele é aberto. Tá? Segundo conjunto, exemplo de conjunto aberto. Tá? Se A contido em R2 é um conjunto finito, se A contido em R2 é um conjunto finito, então a diferença entre R2 e A é um conjunto aberto. Se do R2 eu tiro uma quantidade finita de pontos, o que fica é um conjunto aberto. Aberto. Tá?
Olha, dados P em R2. Você pega P pertencente a R2 e R positivo, a bola aberta de centro P e raio R, a bola aberta de centro P e raio R é um conjunto aberto. Tá? Outra coisa. Se I contido em R é um intervalo se I contido em R é um intervalo fechado, se I contido em R é um intervalo fechado, e F de I em R é uma função contínua, se I contido em R é um intervalo fechado e F de I em R é uma função contínua, então o R2 menos o gráfico de F é um conjunto aberto. Aberto. Só você perceber, ó. Tá? Ó. Que eu... Olha aqui. Tá? Pega o I e o intervalo fechado. E pega F, uma função contínua I. Então o gráfico de F, tá? O gráfico de F é um arame. O começo e o fim. Então, quando você pegar o R2 todinho, menos o gráfico de F, que dá isso tudo, ó, o R2 todinho, tirando o gráfico de F, isso aqui dá um conjunto, tirando o gráfico de F, tá? Tirando o gráfico de F, isso aqui dá um conjunto aberto. Isso é importante você perceber isso, tá? Tá? Tem outras situações, tá? Se f de RR é uma função contínua, tá? Se f de RR, eu não vou falar em conjunto fechado, eu só vou falar em conjunto aberto, eu vou falar no que me interessa. De f de RR é uma função contínua, então o R2, excluindo o gráfico de F, essa diferença é um conjunto que aberto. É bom que se diga que se o intervalo é aberto e a função é contínua, não necessariamente
O R2 menos grafo de F é um conjunto aberto, tá? Pode não ser um conjunto aberto, mas há casos em que é. Tá? Por exemplo, aqui, ó, decorrente disso aqui. O R2 menos uma parábola, do R2 você tira a parábola, né? O que sobra é um conjunto aberto. Tá? Estou querendo explicar os elementos que são descritos no teorema de existência à unicidade, que é o teorema muito importante. Então, para quem não viu ainda no cálculo 3, esse conceito está aqui. Então, o R2 menos a quantidade finita de pontos é um conjunto aberto. A bola aberta é um conjunto aberto. Claro que é, né? A bola aberta é um conjunto aberto. Tá? Cada ponto aqui, existe uma outra bola centrada nele, todo contido na bola aberta. Tá? E aí tem, tá? Tem a definição de função contínua no conjunto aberto. Isso eu vou me restringir só a isso. Não vou. Tem gente querendo ver o cálculo 3, eu não quero. Eu vou dar uma definição na situação pouco restrita. A situação é a seguinte. Definição. Vou dar a definição que eu preciso para cá. Tá? Sejam ômega contido em R2, um conjunto aberto, tá? F de ômega em R, uma função de valor real e duas variáveis reais. Um conjunto aberto, eu podia dizer aqui, um conjunto aberto não vazio, mas eu vou assumir que todos os meus conjuntos abertos são não vazios, tá? Porque existe a definição de fechado, de conjunto fechado, mas eu só dei a definição de conjunto aberto. O R2 todinho é claramente um conjunto aberto. Então, quando eu falar conjunto aqui, é conjunto não vazio, tá certo? Então, ômega contido em R2, um conjunto aberto, não vazio, só me interessa isso. F de ômega em R, uma função. E P pertencente a ômega. Dizemos que F é contínuo em P quando o limite, vou ser bem direto, tá? O limite de F de x, aí eu vou usar a letra maiúscula aqui, vocês vão entender por quê. Quando o limite, né, F grande, quando o limite de F de xy quando o limite de F grande de x, porque x é um vetor, tá certo? Isso aqui é uma função de duas variáveis. Quando o limite de F, o x é x1 e x2. Então, a função de duas variáveis. O x é o x de ômega. Quando o limite de F de x, com x tendendo a P, P pertence a ômega. P é um par ordenado. Quando o limite de F de x com x tendendo a P é igual a quê? A F de P. Então, você tem, tá? Você tem, tá aqui o sistema de coordenadas, tá? Aí aqui você tem a reta, tá? E aqui você tem o seu conjunto aberto ômega. Conjunto aberto ômega. Tá?
com o conjunto aberto ômega. Aí aqui você tem o ponto X e você tem o ponto P. Aí a função f vem daqui para cá, f grande, então você tem o valor, digamos, f de x e tem o valor f de p. X é vetor, duas coordenadas. P, vetor, duas coordenadas, função de duas variáveis. Então, se com x se aproximando de p, o valor f de x tem limite f de p, você diz que a função é contínua em P. Isso todo mundo entende isso aqui? E já viu, diga. O F em cima é minúsculo, situação pode ser F. É tudo maiúsculo. F grande, uma função, dizemos que F grande é contínua em P quando isso aqui acontece. Tá? Botar tudo F grande, vocês vão entender por quê. Tá? E aí, eu estou colocando só os casos que me interessam. Não. Se aproximar, em verdade, a definição é essa. Em verdade, a definição é essa. Dizemos que F é contínuo em P quando a definição é essa. Quando para cada epsilon maior do que zero, para cada epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que a distância entre x e p, porque aí a distância é a norma, né? A distância entre x e p menor do que delta, tá? Implica o módulo de f grande de x menos f grande de p menor do que epsilon. Aí isso significa, sem eu ter que precisar, como eu estou no aberto, eu não tenho que falar em ponto de acumulação, não tenho. Isso significa, o que é que significa isso? Significa o seguinte, significa o limite de f grande em x, com x tendendo a p, ser igual a f de p. Tá? Por quê? Porque como o ômega é um conjunto aberto e P pertence a ômega, o P é ponto interior de ômega. E aí vocês vão ver lá no cálculo 3 que se um ponto é interior, ele é necessariamente ponto de acumulação. E ser contínuo significa esse limite aqui. Porque há uma diferença sutil entre o conceito de continuidade e o conceito de limite. Tá? São coincidentes, quer dizer, as duas coisas se relacionam quando o ponto que está calculando o limite é um ponto de acumulação. Coisa que é quando o ômega é um ponto interior, tá certo? É isso aqui. Que eu escrevo simplesmente isso aqui, mas já que você mencionou, a definição é essa. Dizemos que F é contínuo em P quando para cada F maior que zero existe delta positivo, tal que isso aqui acontece, tá? Aí vem a seguinte definição. Tá? Definição. Tá? Seguinte definição. Sejam. Pronto.